Oi, eu sou Poliana Mota, psicóloga clínica e psicoterapeuta humanista. E no vídeo passado, que tem o título Comece por Você, Autoanálise e o Poder da Escolha, eu falei um pouco sobre como a consciência, no momento em que a gente faz uma escolha, nos direciona para a vida que a gente de fato quer ter. E como isso é importante. E hoje eu vou aprofundar um pouco mais esse tema para que a gente cada vez mais siga em direção a essa consciência do que é melhor para mim. Qual é essa vida que eu de fato quero ter? Para isso, eu vou usar um conceito do psicólogo Carl Rogers, que criou a abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem que eu trabalho no contexto psicoterápico. E esse conceito é o conceito da tendência atualizante. A tendência atualizante, como o nome já diz, é uma tendência que todo ser vivo, organísmico e que todo ser humano possui para favorecer e gerar as potencialidades, as capacidades. Essa é uma percepção interessante e é nela que eu quero direcionar nossa atenção hoje. Para Rogers, todo ser humano possui essa capacidade de acessar as suas próprias escolhas, de acessar a expressão do seu ser autêntico. Em algumas pesquisas com os clientes, no processo da terapia psicoterápico, ele constatou que até nos casos mais difíceis, as pessoas tinham essa capacidade da autorrealização. E observar que a gente não precisa desenvolver essa capacidade. Segundo Carl Rogers, é intrínseco ao ser humano. A gente já possui essa capacidade. Só que muitas vezes as defesas psíquicas mascaram a expressão dessa capacidade. E aí o que a gente pode pensar de defesa psíquica? Tudo aquilo que nos prende na resistência à mudança, que nos fixa a inúmeros autoconceitos criados pelos outros, que dificulta a nossa autodireção. Então é interessante que você dê uma observada na sua vida e comece a perceber o que me impede de seguir as atitudes que me direcionam para a vida que eu de fato quero ter. Porque essa capacidade de modificar o seu cenário interno, o seu cenário externo, os recursos para tudo isso, uma facilidade para essa autocompreensão, você já possui. Então, pode ser o medo, um estado de tensão, a própria ansiedade, a culpa, a necessidade de obter um controle, né? Aquela ânsia que nos conecta com a certeza do que vai acontecer para que então eu consiga me arriscar. Perceba quais são as defesas psíquicas que ainda estão impedindo que a sua tendência atualizante,
que a sua autoatualização se expresse, se liberte. Porque é como se essa tendência só estivesse esperando algum gatilho, só estivesse esperando alguma manifestação sua para que isso então possa vir à tona, né? E te aproximar do ser que de fato você é. Porque se você for observar com mais profundidade, talvez você constate isso que Roger disse. Por mais que a gente se adapte com a rotina que a gente tem, com os estímulos que a gente, né, passa a ser mobilizado, contaminado, que a gente vai absorvendo ao longo da vida, que favorecem essa sensação de que se manter na zona de conforto é o melhor. Se você aprofundar a sua visão interna, você vai perceber que tem uma ânsia por algo mais, pela exploração, pela expressão da sua criatividade, pela expressão da sua autenticidade. E Rogers vai dizer que existem algumas condições para que isso se expresse, né? Para que essa tendência se manifeste, para que você se direcione para a autorrealização. É interessante que você se relacione com alguém ou você mesma, né? Mas é interessante que tenha um ambiente favorável, internamente e externamente, que te conectem com a congruência, com a compreensão empática e com a aceitação incondicional. E como essas são condições básicas, né, na perspectiva de Rogers, para desenvolver esse ser quem de fato você é, para manifestar quem de fato você é, eu vou sugerir 3 perguntas. E é interessante que quando você estiver se questionando, não seja mobilizado pela ânsia de eu tenho que resolver essa situação. Porque muitas vezes quando a gente se depara com questionamento, existe em nós essa interpretação de que eu preciso resolver. Quando a gente acredita nisso, a gente infelizmente aumenta a resistência para acessar essa resposta que você já possui. Então, nesse primeiro momento, só sinta as perguntas e observe esses questionamentos, né, sem ativar esse desejo imediato de resolução. O importante nesse momento é ter mais consciência. E a primeira pergunta é: eu consigo ser eu mesma na minha vida e nos meus relacionamentos? Será que isso já acontece? E se não, o que impede? A segunda pergunta é: eu me aceito sem me impor condições? E é interessante essa pergunta, porque a aceitação incondicional é um desafio, muitas vezes. A gente constrói uma lista com inúmeras prioridades para que então, depois de concluída todas elas, a gente consiga gostar do que a gente vê no espelho, do que a gente se tornou. Então, quais são as condições que você se impõe para que então essa aceitação aconteça? E por fim, se questione: eu percebo, respeito
e compreendo o meu ponto de vista e o ponto de vista das pessoas com quem eu convivo? E essa pergunta pode te levar para inúmeras possibilidades, porque muitas vezes a gente nem percebe quais são os pontos de vista que a gente está defendendo. Muitas vezes eles nem são nossos. Então essas perguntas podem gentilmente te conduzir a mais consciência e a mais percepção do momento em que você se apresenta e de tudo aquilo que está acontecendo dentro de você. Eu, sinceramente, espero que esse conteúdo possa favorecer alguma contribuição. E um grande beijo e até o próximo vídeo.